O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Pancast, o podcast da Jovem Pan Presidente Prudente. Meu nome é Poliana Possati. Estamos de volta com as entrevistas que tratam sobre os pré-candidatos à cidade de Martinópolis. Eu sou Adilson Breviglieri. Hoje iremos entrevistar o pré-candidato Humberto Emanuel Schmidt Leite, o Beto Leite, que hoje vem aí à frente do União Brasil. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Jovem Pan, Beto. Bom dia, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Poliana, Adilson, e youtubers, espectadores todos aí, muito de Martinópolis em especial. E estamos aqui felizes pela iniciativa da Jovem Pan e na expectativa mesmo de poder nos apresentar e apresentar nossas ideias para a cidade. Vamos fazer uma breve apresentação. Então, Humberto Leite é funcionário concursado do governo do estado e diretor da CDHU, onde chegou à presidência. Atuou à frente do programa Avança Saúde São Paulo, desenvolvido pelo governo estadual junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Beto Leite é filho do ex-prefeito de Martinópolis, Antônio Leite, e de Neuza Maria Schmidt. Tem 3 irmãos, César, Antonino e Milene, casada com Eliana Cristina Ferreira Schmidt, diretora de vendas da Mary Kay e ex-assessora política do ex-governador Alberto Goldman. Tem 2 filhos, é engenheiro civil formado pela Unicamp, com experiência de mais de 21 anos na área de planejamento e gestão pública, em especial na área de interesse social, tendo exercido diversos cargos na CDHU de São Paulo, tais como os coordenador regional de obras de Araçatuba, presidente Prudente e Baixada Santista. Atuou como gerente de captação de recursos externos, é superintendente de obras e diretor-presidente. Como coordenador de projetos, desempenhou a função de coordenador geral de programa do projeto de recuperação socioambiental da Serra do Mar e do projeto Avança Saúde São Paulo, ambos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Beto ainda tem formação nos cursos de especialização em planejamento e gestão municipal e mestrado em ciências cartográficas aplicado ao planejamento urbano, ambos pela Unesp, MBA em gestão econômica e estratégica de projetos pela FGV e MBA em parceria público-privada e concessões pela FESP, com módulo internacional em London School of Economics and Political Science, em Londres. Beto também juiz arbitral na Câmara Nacional de Justiça. Como empresário, desenvolve projetos de incorporação, tais como o condomínio Vila das Flores, atualmente em construção em Martinópolis, e loteamentos como o Distrito Industrial e Comercial de Martinópolis, Núcleo Alfredo Schmidt, na frente da cidade de Martinópolis, e o residencial Bosque Três Marias, na cidade de Peruíbe, no litoral paulista. Um longo e extenso currículo. Tá tudo correto, Beto? Terminamos aqui, então, o nosso podcast. Vamos lá. Beto, a gente iniciando aqui com esse longo currículo e observando aí que a política faz parte da sua família, né? Uma história iniciada pelo seu avô, Epaminondas Cardoso, que foi vereador na Câmara de Martinópolis de 48 a 51 e vice-prefeito também de 52 a 55. O seu pai foi vereador de 64 a 68 e também prefeito logo em seguida. O seu tio, Luiz Antônio Leite, também já foi aí prefeito e assumiu aí diversas legislaturas também. O que a gente pode dizer que a política está no DNA da sua família, correto? Correto, Poliana. Meu avô, inclusive, foi citado, Epaminondas Cardoso de Oliveira. Ele foi eleito vice-prefeito na época que se votava separadamente para vice-prefeito. E era uma pessoa que as poucas lembranças que eu tenho era de uma coisa que ele falava pra gente: o dia que o seu fio do bigode valer menos que a tinta da sua caneta, você não vale nada. Poxa, então, era esse o homem que tem essa primeira tradição da família na política de Martinópolis. Depois, meu pai, o Antonino, um vereador muito ativo, jovem, e depois prefeito, pôde implementar como institucionalização do turismo na cidade. Então ele teve esse trabalho, esse papel de, na década de 70, institucionalizar o turismo na cidade. E depois meu tio também, com uma administração muito
aliás, era eficácia e eficiência a marca dele, então ele era uma pessoa que trazia também esse histórico. E eu já tive também algumas passagens como candidato na década no início dos anos 2000, se não me engano, 2000, 2004. E eu, como jovem também, tentando na verdade, com essa expectativa de que as pessoas tinham de que eu me candidatasse, eu participando junto com eles, junto com esse DNA, dessa coisa de estar sempre participando. Eu me apresentei à época, uma candidatura assim até arrojada, mas não estruturada. E segui minha carreira aí como concursado da CDHU, como engenheiro, o único engenheiro que chegou a presidente, a única pessoa concursada que chegou à presidência da CDHU. Que geralmente é um cargo de confiança, né? Ele é um cargo de indicação, né? Você chegou não por indicação, mas por mérito e conhecimento de causa. Você, como pré-candidato, a gente podia começar a dar a largada nesse nosso pontapé inicial para falar em questão de moradia, porque é um problema do brasileiro, é um problema do Brasil a falta de moradia. E não vai ser diferente em Martinópolis. A gente percebe que a cidade precisa de moradias, percebe que a cidade precisa de abrir novos horizontes, né, para poder expandir, para poder crescer, porque é uma cidade realmente que merece, já era para ser maior, né? Então, eu acredito que você deve ter isso no seu coração. Como é que você vai tratar essa questão de solucionar ou pelo menos amenizar a falta de moradia para a população de Martinópolis? Sem dúvida. Desafio. O último empreendimento da CDHU que foi entregue lá no município de Martinópolis foi no ano de 2013. Então, é uma demanda já muito represada de necessidade, apesar de que a cidade não desenvolveu tanto nesse período, mas já vinha com um déficit habitacional. E eu recordo que alguns anos atrás, quando eu estava na presidência, até só fazendo uma correção, hoje eu trabalho como um técnico ao lado do presidente da CDHU, rodo o estado inteiro, mas que eu acho que como tem vários cargos que eu ocupei no currículo, pode causar uma confusão. Hoje eu sou um assessor técnico da presidência, trabalho na presidência. E quando eu estava à frente lá, eu lembro que eu tentei fazer uma tratativa para iniciar um novo convênio. Já existia um estudo de que a demanda lá reprimida era de 600 unidades. Ou seja, é muita moradia que existe deficiência. Então, o déficit é muito grande. E eu brinco, eu estou há poucos dias me colocando como pré-candidato a prefeito lá na cidade. E nesses dias que eu estou conversando, eu brinco com todo mundo que eu tenho muitas ideias para a cidade, por conta de ter vivido viajando, passando por 645 municípios. A gente vê boas iniciativas, não só na área de habitação, mas a gente vê boas iniciativas também em outras áreas, que a gente pode tentar trazer. Eu já nos últimos dias trabalhando, eu gosto de planejar e gosto de documentar, eu já tenho um monte de ideias relacionadas e eu quero, na verdade, trabalhar junto com as pessoas, com as lideranças, com os bairros, com os setores, para desenvolver essas bases de ideias que eu tenho, mas fazer um plano participativo que as pessoas se sintam parte desse processo de construção de um plano de governo. Então, nos próximos meses eu vou estar fazendo. E eu brinco que a única parte que eu não vou discutir muito vai ser a habitação. Porque aí a habitação, eu vou trazer todo o know-how que eu tenho para a cidade, para poder a gente desenvolver um plano local de habitação, que evidentemente nós vamos tratar com o governo estadual, o governo federal, de todas as formas, porque aí sim eu conheço todas as nuances da questão habitacional, mas também fazer isso de acordo com as questões do município, ou seja, as especificidades do município, que a gente sabe que realmente está há muitos anos esperando por casas populares. A gente sabe que, por exemplo, a Poliana estava dizendo que a política está no DNA da tua família. A política, de uma forma geral, para mim, a minha opinião pessoal, política é você fazer em prol de alguém. Você trabalhar em detrimento de resolver problemas de outras pessoas. Esquecer-se de si e partir para poder ajudar um coletivo, ajudar uma comunidade. Que é isso que, aparentemente, eu penso de você. Como pré-candidato, a gente sempre pensa que um município sempre tem determinado tipo de aptidão para poder se desenvolver e oferecer condições melhores para poder se expandir. A questão do turismo de Martinópolis
é uma coisa clara, evidente, por conta da represa Laranja Doce, que é um marco de 50 anos que as pessoas utilizam, têm o hábito de ir, é um acontecimento diário e regional, a represa Laranja. Mas você acha que existiria a possibilidade de se criar uma outra alternativa, uma outra atividade, como Ibitinga bordado? Aqui em Santo Anastácio houve uma nuance de se criar a questão do bordado, cresceu-se, mas depois acabou se afundando. Epitácio, uma questão turística com potencial daquele todo, uma cidade parada, inerte. Você acha que existe a possibilidade de fortalecer mais o turismo e criar uma outra alternativa de expansão da cidade? Eu aprendi nessas andanças por mais de 20 anos pelo estado de São Paulo e trabalhando na habitação, que esses clusters, que a gente chama esses centros de mesmo tipo de fábrica, ou no mesmo tipo de artesanato, ou o mesmo tipo de indústria, eles surgem da própria característica do local, nunca forçosamente. Então, o que precisa ser feito? O turismo é inevitável, o turismo lá tem que voltar a ser institucionalizado. O município ele não vai fazer, a iniciativa privada é que faz, mas o município tem que fomentar, tem que dar condições, tem que abrir para as empresas, tem que facilitar, tem que disponibilizar condições para que os particulares façam. A mesma coisa para as características locais. Por exemplo, a gente está vendo uma mudança lá de mandioca para batata. Ou seja, nós temos aqui na região a questão do agro muito forte e não tem como a gente dizer que não é ligado ao agro. Ou seja, pode ser uma indústria, mas ligado à agroindústria. E eu acredito que dentro do que está sendo feito já hoje, fomentado por município, através de legislações específicas, através de valorização do que está sendo feito pelos próprios produtores locais, aí nós vamos conseguir valorizar uma indústria. Eu estou citando a batata porque eu tenho visto lá o pessoal hoje migrando em parte de mandioca para batata. Ou seja, esse tipo de análise do que está sendo feito e o que pode ser valorizado e o que pode ser catalisado para que seja mais forte é o caminho para que a gente possa buscar uma nova linha de produção. A gente tem essa questão muito clara lá dos pilares do turismo e que é a indústria sem chaminé, mas também tem outras atividades que estão sendo desenvolvidas por produtores locais e que essa valorização é que vai trazer realmente a gente conseguir trazer novas produções, porque por que não o próprio produtor que está lá? O próprio agroindustrial que está lá ser valorizado. Muita gente fica preocupada em trazer de fora, mas na verdade, se a gente chegar em quem já está lá trabalhando com mandioca, para que ele possa se desenvolver, ampliar, buscar linhas de financiamento junto ao Investe São Paulo e outras linhas aí, para que ele possa também duplicar a produção dele e também dar trabalho, porque geração de emprego é o básico. Todo mundo vai falar que vamos fazer geração de emprego, mas como é que nós vamos construir? Nós vamos construir a partir de planejamento e uma boa gestão, que é o que eu pretendo trazer com a experiência toda adquirida nos últimos anos aí no estado. Beto, você disse que andou muito, né, pelo estado de São Paulo, devido aos seus trabalhos mesmo na CDHU. A gente queria entender também qual é o teu relacionamento hoje com o governo do estado e também com o governo federal. Quais são as alianças aí que ao longo da sua carreira você tem construído para que possa aproximar esses governos para dentro de Martinópolis? É fundamental para qualquer município hoje, porque os municípios, as atribuições ficam para o município, mas os recursos ficam no governo federal, no governo estadual. É claro que ao longo de muitos anos, mais de 20 anos aí na CDHU, passando por diversas funções, estando inclusive na presidência, eu pude lidar com vários deputados, com vários secretários, e isso realmente vai criando um network que é uma das coisas que eu pretendo trazer hoje a favor de Martinópolis. Ou seja, você poder usar, independente de partido, porque eu também me considero um cara conservador nas questões familiares, eu sou um católico praticante, eu sou um católico que reconheço o valor à vida, mas também, por outro lado, eu sou um cara que trabalho com urbanização de favela, com trabalhos sociais, então é difícil me rotular se eu sou direita ou sou esquerda, porque, na verdade, os princípios são de direita, mas eu também, o outro pode dizer que eu sou progressista porque eu trabalho em favela.
Então, isso faz com que você tenha abertura dos dois lados, tanto no governo estadual hoje, até porque eu estou lá próximo do presidente da CDHU, então a gente está constantemente em atividades e eventos com o governo e conhecer as pessoas, muitas vezes, que estão lá, independente de governo que entra, que passa, também é importante para você ter abertura nas diversas secretarias, porque dentro da Secretaria da Habitação, a gente trabalha com interface com diversas secretarias. Foi citado, eu trabalhei no programa Recuperação Socioambiental do Serra do Mar, que a gente trabalhava junto com o meio ambiente, já trabalhei no programa de saúde, essa experiência de tratar com projetos com financiamento internacional também te dá uma abertura muito grande de visão. E isso tudo, e no governo federal também, da mesma forma, até porque dentro disso como eu cheguei até aqui no União Brasil para ser um pré-candidato a prefeito de Martinópolis, envolve hoje o deputado federal Marangoni, que é o deputado federal que está atuando aqui na região e tem um projeto para valorizar a região aqui de Presidente Prudente. Então, a gente tem uma tratativa muito forte com ele, tem uma tratativa muito positiva específica em Martinópolis, tem na região também, mas específica em Martinópolis com os irmãos, os filhos do Milton Leite, o Alexandre Leite, deputado federal, e o Milton Leite Filho, deputado estadual, que já investem há muitos anos na cidade de Martinópolis e hoje a nossa intenção é que a gente crie projetos de desenvolvimento que realmente venham a fomentar turismo e outras atividades para que a gente possa concentrar essas emendas que seja na saúde mesmo, que é o que eles vêm fazendo, mas liberando recursos para outras áreas, porque esta é a grande questão hoje. Quando você coloca o dinheiro na saúde, você libera recursos muitas vezes de outra área. E para isso a gente tem que ter boas ideias, bons projetos, porque também senão você fica tapando buraco, fazendo emenda para tapar buraco. Então, com tudo isso, a gente acredita que consiga fazer um projeto realmente que busque o desenvolvimento da cidade, do município. Você citou aí o Marangoni. O Marangoni, a família é daqui da região, ele teve a oportunidade de morar ainda quando garoto aqui em Presidente Prudente, conheceu bem a cidade. E a gente, aqui em Presidente Prudente, aliás, em qualquer outra cidade, é necessário você ter uma conexão com um deputado federal. Se tivesse mais, seria melhor ainda, um deputado estadual, para que a gente pudesse trazer essas divisas de poder colocar em prática esses projetos. A gente sempre sofreu aqui na nossa região pela lacuna de não termos um deputado federal, de deputados aventureiros, né? Que eventualmente, né, no período eleitoral, um pouquinho antes, traz uma ambulância, traz uma determinada verba de R$500 mil para isso ou para aquilo, e a população acaba entrando no engodo e acaba votando num deputado que é de Rio Preto, que é de Araçatuba, que não tem nada a ver com a nossa realidade. A gente vê a atuação do Marangoni, ele está não só, de uma certa forma, determinado a ser, notadamente, o deputado representativo da nossa região, dos nossos municípios aqui, mas ele, na sua opinião, você acha que ele está trazendo bastante condições para que a gente possa realmente contar com um deputado federal? Realmente essa lacuna de deputado federal na região é uma coisa triste já há muitos anos, né? Histórica. Já virou histórico, né? E o Marangoni é uma pessoa que tem realmente essa raiz em Caiabu, em Gente Feijó, e ele, além disso, ele fez faculdade aqui, né? A esposa dele fez faculdade aqui, eles se conheceram assim, aqui na época de universitários, essa vida universitária que o Presidente Prudente tem, e isso realmente fez com que ele criasse um vínculo. Eu conheci o Marangoni, eu presidente da CDHU e ele secretário de habitação do município de Santo André. Eu o atendi e dois caipiras se encontram em São Paulo e começam a falar do interior. E começamos a falar de Martinópolis, de Gente Feijó, e assim a gente criou um vínculo. Logo em seguida, eu fui coordenar esse programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento Avanço Saúde de São Paulo, e o Marangoni me convidou para retornar à CDHU para coordenar um programa que ele cuidou com muito carinho, que é o programa Viver Melhor, que reforma casas em comunidades carentes. A gente entrava dentro das casas, ainda existe, o programa está acontecendo, mas eu implantei e coordenei sob a coordenação geral que era o secretário executivo Fernando Marangoni. Então, criamos um vínculo
E ele tem esse projeto para a região mesmo. Você percebe nele uma atenção muito especial aqui e que ele está se voltando cada vez para cá. Então, a pergunta, eu acredito que ele está iniciando um processo aqui de regionalização do mandato dele. E eu, na verdade, de alguma forma, estou fazendo parte disso, porque ele está estimulando candidaturas de pessoas que tenham condição de trabalhar e fazer um trabalho que também não só se preocupe com o município, mas se preocupe com a região. Porque nós falamos agora há pouco de turismo. Falar de turismo sem criar um circuito regional é a mesma coisa que a gente ficar chovendo no molhado e pequenininho, pensando pequeno. A gente precisa realmente ter uma visão mais ampla do turismo na região e isso é o deputado, não é o prefeito, mas o prefeito tem que colaborar. Os prefeitos de municípios de interesse de distância ou de interesse turístico têm que participar junto com o mandato de um deputado para canalizar emendas e recursos para que realmente o turismo da região se desenvolva e não fique só num turismo de localidade. Roberto, é o seguinte, a gente percebe que nós estamos passando numa virada de página diferenciada na questão da política nacional, né? E ela começa na regionalização. Nós estamos tentando, ou o brasileiro almeja, ou tem a esperança, ou procura uma luz no fundo do túnel, para que nós possamos mudar o caráter das pessoas que se entram para a política não com propósitos de ganhar um salário ou de se fortalecer, de aproveitar, que era a velha política, né? Sim. Então, hoje, a gente percebe que está surgindo caráteres de homens com hombridade, de homens verdadeiros, imbuídos, que eu falei no início da questão do significado da política, que é você trabalhar em prol de alguém, de você fazer em prol de alguma comunidade, de você dedicar o seu tempo para aquilo. Você acredita que nós estamos começando a construir um novo elo na nossa política, que seja regional, que seja estadual? Eu acredito que sim. Essa questão realmente, eu fico ouvindo o meu pai falar quando ele era vereador, que ele não recebia nada, quando ele era prefeito, que ele recebia um salário. Fico ouvindo o meu sogro também é de Gabriel Monteiro, já foi 5 vezes vereador, foi prefeito. Eu fico ouvindo eles contarem de antes e a gente fica olhando hoje qual é a dificuldade, né, de você tomar a decisão de participar. Eu também tenho minhas dificuldades de tomar a decisão. As pessoas ficam olhando para mim e falam assim, já vi pessoas, o que você está fazendo? O que você está querendo? Os meus amigos de São Paulo ficam me dizendo que eu estou dando um passo para trás, que loucura que você está fazendo. E os daqui ficam me questionando, por que você quer vir? Chega um ponto que a gente fica olhando na vida da gente, que você fala assim, já desenvolvi minha carreira, já estou lá fazendo... assim, você já é sênior, né, na carreira, você já está num nível de formação, foi citado minha formação, eu já fiz todos os cursos que eu queria fazer, já fui para Londres, já fui lá aprender que as parcerias públicas e privadas também dão errado e dão certo. Sim. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, e aí você chega no momento de uma decisão, de você tomar essa decisão, e isso passa por esse momento de que muitas pessoas estão no Brasil tendo que se colocar. Porque se a gente não se coloca, outros se colocam por simples interesses de salário. Eu tenho aquela questão, posso me licenciar e continuar recebendo meu salário, depois pode escolher salário. Tem outras benesses que você tem por ter o cargo concursado, que você pode utilizar mesmo sendo prefeito. Mas você se colocar como pré-candidato na política... Há uns tempos atrás, você nem admitiria. Eu fiquei mesmo muito tempo participando, coordenei campanha, fiz outras ações em Martinópolis, mas sempre ali. Hoje, você tem que tomar a decisão de ser candidato, porque você está vendo que é o momento de você realmente se colocar. Particularmente lá, falando regional, mas falando localmente em Martinópolis, nós chegamos no fundo do poço, com o prefeito sendo caçado pela Câmara. É um fato histórico muito triste, muito desagradável para a cidade, que faz você parar e pensar, será que não é hora de eu colocar à disposição tudo que eu aprendi lá fora, tudo que eu tive de experiência, tudo que eu tive de conhecimento e de networking que a gente vai formando ao longo de 20 anos, colocar à disposição da cidade para que a gente possa realmente
tentar unir forças, porque é o que eu tenho dito lá, como eu estou fora, eu estou ausente um pouco do dia a dia da cidade, porque eu trabalho rodando região. Ontem eu estava em Santa Rita do Passa Quatro, amanhã eu posso estar em outro lugar do estado. Como é que hoje eu vou trabalhar aqui na região de Prudente, como é que eu posso fazer para poder conversar com todas as pessoas? E eu estou conversando com todos os pré-candidatos. Dos 11 vereadores atuais, a gente conseguiu conversar com 9. Com os outros 2 eu ainda vou tentar conversar, mas a gente conseguiu conversar com 9. 7 aderiram ao nosso projeto, dos 11 vereadores atuais. Ou seja, a gente está conseguindo trazer essa visão de que nós não precisamos brigar, que nós não precisamos estar tratando a cidade como uma coisa, nós precisamos tratar a cidade como uma coisa do nosso coração. É isso que a gente está tentando fazer. Só mais uma pergunta. É o seguinte, por exemplo, a gente aqui em Presidente Prudente, e eu acho que isso também é numa boa parte dos municípios do estado de São Paulo, vamos ficar só aqui dentro da nossa aldeia, raramente você vê vereadores que entram para uma campanha imbuídos de fazer projetos diferenciados, substanciais, de peso para a mudança do rumo de um determinado aspecto da cidade. A gente vê vereadores entrando para poder colocar nome de rua, entregar placa de não sei do que, fazer nome de não sei, mandar limpar. Houve uma época que o vereador era o parceiro imediato do prefeito. Prefeito, nós precisamos abrir uma avenida nesse lado para poder integrar aquele bairro que vai nascer um outro bairro ali, podemos levar um posto de saúde aqui e otimizar um centro comercial do lado de cá. Projetos diferenciados, substanciais, de peso, né? Então, eu acho que como você tem essa capacidade de ver projetos como engenheiro, de visualizar condições de expansão, eu acho que você vai ter que fazer uma escola em Martinópolis ou, de uma certa forma, uma universidade para poder desenvolver projetos, desenvolver questões que façam a diferença para a população. Como pré-candidato a prefeito, você acha que existe essa possibilidade, não só para Martinópolis, nessas ideias, talvez de repente expandir para vereadores da nossa região, porque a região crescendo fortalece Martinópolis, fortalece Bernardes, Alves Machado, enfim, todos, né? Eu coloco 2 questões aí. A primeira, essa questão de você tratar com os vereadores questões de importância, questões fundamentais, estruturantes para a cidade, eu coloco uma questão, o papel da liderança. Você tem que ser líder. Você tem que liderar o processo. Então, se o prefeito vai liderar o processo, ele vai puxar os vereadores e vai chamar para discutir os projetos, vai chamar para a sociedade civil, vai chamar a população. Isso é planejamento. Isso eu como tive experiências com um banco de financiamento internacionais, eles trabalham muito isso. Uma coisa que parece simples, reunir e fazer o que eles chamam de brainstorming, que é jogar ideias para cima, colocar no papel, ver o que é prioritário, o que é urgente. Você planejar. Eles têm um ciclo que é PCDA, Plan, Control, Do, Act. Você planeja, você controla, você monitora e você age de novo, porque planejamento não é estático. Se planejamento for estático, ele não funciona. Ele tem que estar sempre sendo replanejado. E aí, essa discussão com os vereadores, você puxando o processo, você puxando as lideranças para virem com você, você vai conseguir uma escola, você vai conseguir desenvolver projetos, você vai discutir, avançar nos projetos. E a segunda questão, que é a questão do legislativo, aí eu também não quero culpar nenhum vereador de lugar nenhum, porque isso é um problema do nosso processo legislativo, da nossa democracia, que vem da Constituição de 88, mas eu também assisto isso na Assembleia, eu assisto isso na Câmara Federal, que muitas vezes governo, seja a União, o Estado ou o município, mandando o projeto para a Câmara e os vereadores só chancelando os projetos. Parece que é um crime o vereador discutir um projeto e querer fazer uma emenda. Faz parte do processo. Se o líder, o prefeito, vai ser chamado pelos vereadores para discutir uma alteração, é mais que natural que ele discuta essa alteração e que o projeto saia até melhor do que entrou na Câmara. Esse processo legislativo parece que acabou. Parece que hoje vão falar em uma emenda num processo. Não pode. Vão falar em uma alteração, uma emenda supressiva. Pelo contrário, o processo de discussão, ele é bom se todos nós entrarmos numa mesa, sentarmos numa mesa e todos nós concordarmos que esse microfone aqui é azul.
E todos nós achamos que somos daltônicos, por exemplo, e achamos que ele é de outra cor, e nós saímos todos pensando igual. Pensamos igual, a pessoa olha e fala, é todo mundo louco. Não, pensar diferente contribui para sair algo melhor. Então, dentro desse aspecto, eu acho que não é uma coisa dos nossos vereadores, é uma coisa do nosso processo legislativo que pega a Assembleia, que pega tudo. Mas as lideranças também, no caso de prefeitos, governadores, conduzir o processo é o mais importante para poder, no final, ter bons resultados. Temos o clássico exemplo do ex-prefeito Lerner, em Curitiba, né? Que promoveu essa diferença que você está falando e que até hoje perdura-se por conta desse impulsionamento. De muita coisa boa que saiu lá. É isso aí. Vamos dar início a algumas pautas sobre assuntos pertinentes aí à cidade de Martinópolis, que já vem aí de gestões anteriores. A gente quer saber aí como que a gente já viu aqui, até que você trouxe já uma pré-proposta aí, né, de governo. Acredito que você já tem ouvido a população e está a par de todos esses assuntos. A primeira delas é sobre educação. A gente tem feito, inclusive, abordado essa questão com todos os pré-candidatos atualmente. E é sobre a modernização das escolas, né? Recentemente adquiriram aí novos aparelhos de notebook. Climatização é um tema muito pertinente, porque a gente sabe que a nossa região, a climatização ela não é mais um luxo hoje, é uma necessidade. Então aí foram pedidos aparelhos de ar-condicionado aí para estar colocando. Houve uma licitação aí em mais de 400 mil que foi encaminhada pela atual gestão. Só que a gente sabe também que todos esses aparelhos consomem muita energia e a gente queria entender desses custos fixos que irão aumentar. Como que isso vai ser solucionado? Da onde vai ser retirado esse dinheiro para que possa ser realizado esse investimento? Administração pública, gestão pública, a gente sabe que o principal desafio sempre é o mesmo. O recurso é finito e você tem que ter criatividade para fazer mais com o mesmo. Isso não muda no Estado, não muda na União e não muda no município. Sempre vai ser isso. Eu tenho propostas para essas questões, como, por exemplo, questões de aumento de custo de energia. Eu entendo que não é o momento de eu falar, porque eu sou um pré-candidato, tenho várias propostas, tenho ideias para dar solução para a questão do aumento do custo de energia, que, de fato, o ar-condicionado tem que ter aqui na região. Aliás, em qualquer lugar o aluno merece, mas aqui mais ainda por conta do calor. E é que eu acho que o momento agora ainda é um momento de que eu já tenho muita coisa escrita aqui, muita coisa que eu já discuti com poucas lideranças que a gente quer levar para discutir com mais lideranças e para poder... Muitas vezes uma ideia mirabolante que a gente acha, quando vai conversar com a população, descobre que é muito mais simples e é muito mais fácil de resolver a questão. Mas eu entendo que todos os assuntos, e eu posso até ficar repetitivo daqui a pouco, tem que ser tratado da mesma forma. Eu tenho que entender o problema, ou seja, eu tenho que me reunir, inicialmente agora com algumas lideranças, para poder escrever um plano de governo que seja que saia das bases e não que saia das minhas ideias, pura e simplesmente. A gente tem que fazer um diagnóstico de gestão e a gente tem que implementar 2 planos. Um plano emergencial, que é um plano para que você possa já cuidar com ações simples das questões, e um plano a médio e longo prazo sempre para você poder tratar questões como a educação. A educação tem diversos problemas, tem problemas de valorização profissional dos professores, que é o fundamental, é valorizar eles, as pessoas, porque eles é que vão também dizer para a gente como é que é a melhor forma de tratar o problema. Tem questões estruturais, eu fico ouvindo lá que está sucateada as escolas, que realmente precisam de reforma. E tem questões como do dia a dia, porque se você compra os ar-condicionados, ok, mas você vai ter que aumentar. Mas eu vou falar aqui em linhas gerais. Existem outras formas de tratar o problema, planejar e gerar energia fotovoltaica. Quando eu estive à frente do programa Avanço Saúde de São Paulo, nós implementamos um programa lá, no caso de São Paulo, foi uma PPP, onde foram instalados sistema fotovoltaico em cima de UBSs e pagava a conta de 80 UBSs e mais 70. Ou seja, formas de tratar o problema que deem condições, com criatividade, com recurso escasso, você até economizar recurso, você até gerar novas rendas para poder aplicar em material didático, poder aplicar realmente, porque o essencial da Secretaria de Educação, e eu vou me estender um pouco aqui, vou falar, para a saúde também, é
recurso com verba carimbada, ou seja, nós temos que cumprir aquele percentual que a Constituição já estabeleceu. Tanto educação quanto saúde é criatividade na gestão, é poder saber usar da melhor forma aquele recurso que está lá previsto para a educação e para a saúde, e de forma que a gente consiga valorizar realmente o que é. A educação é lá na sala de aula, a saúde é lá dentro do consultório. Então, esses aspectos que eu entendo que com planejamento, gestão e planejamento de plano emergencial e plano a médio e longo prazo, a gente consegue mostrar para a população que é simples, certo. Não é difícil. Dentro dessas questões que você acabou de falar, a gente já emenda aí um outro assunto, que é a briga sobre o piso da categoria, né? Foi dado 7% de aumento aí, acho que nessa última gestão do Marcos Freitas. Desde 2020 já tem uma briga aí, desde a administração do prefeito Cristiano Macedo Engel, sobre colocar a categoria, sobre, no caso, implantação do piso salarial para essa categoria. Como que você vê essa saída também? É dessa mesma forma que você disse? Você pretende aumentar a carga tributária? Ou, no caso, existe a possibilidade de uma terceira via? O que seria? Como que seria a forma de resolver isso? Não é aumentar a carga tributária, até porque o município tem uma capacidade muito pequena de arrecadação e ele não consegue. Na verdade, é fazer a gestão do recurso carimbado. Claro, trabalhar para que o município tenha... Quando a gente fala em desenvolvimento econômico da cidade, você está aumentando a capacidade de investimento e a capacidade de município, de recurso. Mas como é um recurso finito, a gente tem que fazer gestão dentro do recurso para poder você conseguir viabilizar questões que são nacionais. A questão do piso nacional é uma questão que tem que ser resolvida, tem que ser tratada. E tem que sentar com a categoria, com os profissionais e para resolver, para encaixar dentro do recurso que existe do município. Eu passei por uma situação bastante, na minha vida aí profissional, eu sou funcionário da SDHU. Então, você imagina um funcionário concursado chegando a presidente da companhia. O que os funcionários olharam e falaram, agora eu vou conseguir, nós vamos conseguir tudo. Vamos conseguir tudo. Sabe de todos os nossos problemas. Conheço, eu também queria o aumento, né? O aumento do salário. Então, primeiro, eu assumi, eles já foram conversar comigo. Foi uma comissão. E eu tratei o assunto da seguinte forma. Eu falei assim, estou com vocês. Eu tenho toda a certeza que vocês merecem um aumento. Inclusive porque eu merecia também, eu acreditava. E aí eu falei, se vocês são realmente a companhia legal, tem um nível de profissional no Brasil que não existe na área de habitação. Realmente tem uma tradição muito forte, o Estado de São Paulo, na área de habitação e interesse social. Eu os convidei para que eles me ajudassem a resolver o problema. Eu abri o orçamento para eles, sentamos todos à mesa e falei, olha, lá tem uma característica assim, que o metrô, como tem uma capacidade de paralisação muito maior no estado, o metrô consegue um índice e acaba sendo o índice do estado. Não, vamos conseguir alguma coisa a mais. Então tá bom, então vamos olhar. Quando eles sentaram para olhar o orçamento, então tá bom, então nós vamos parar de pagar o auxílio emergencial lá, nós vamos parar de fazer tantas casas, porque isso vai ter impacto no orçamento. E com a condução conjunta com eles, a gente chegou num bom acordo. A gente conseguiu algumas vantagens, mas não todas que eles queriam. Então, eu acredito muito no diálogo e, no caso dos professores, mais ainda, porque eles são uma categoria forte e isso tem que ter realmente essa tratativa, mas também eles têm que entender até onde são os limites do orçamento do município. Acredito que consigamos avançar, mas com muito diálogo, muita discussão, e eu acredito, porque já estamos conversando com as lideranças dos professores, tem condição desse diálogo abrir e de resolver essas questões que já estão aí há muitos anos. Você tem um mapa na questão da saúde hoje de Martinópolis? Eu não tenho ainda todo esse mapa, porque nós fizemos eu chamei aqui de propostas para discutir com a população, que já peguei planos de governo de anteriormente, de outras candidaturas, conversei com algumas lideranças e a gente está mapeando isso para conversar, para fazer reunião temáticas. Nós vamos fazer reunião sobre saúde, vamos fazer reunião sobre educação, e aí é que a gente vai detalhar isso. Mas cidade pequena, não tem jeito. Você vai na rua, você ouve as questões de agendamento de exame, questões de estrutura realmente dos postos de saúde.
mas eu vejo que tem muito a avançar. Eu trabalhei no município de São Paulo implantando prontuário eletrônico, sabe, coisas que você simplifica ações para você também conhecer de fato a sua população, de fato você vincular os dados de saúde, educação, assistência social, essa questão do desenvolvimento social do município, que você vai conseguir ter realmente um parâmetro melhor e isso vai facilitar muito a tomada de decisão do agente. Em termos de características de urbanização, de embelezamento da cidade, ajuda de reforma de asfalto, melhorias na área central, a arborização, você tem assim alguma coisa para deixar a cidade mais bonita? Isso passa por outros 2 fatores, né? A questão da zeladoria urbana, que realmente a gente vem sofrendo também ao longo de muitos anos aí, e passa por a questão do turismo, né? O Martinópolis é uma cidade que recebe muitos turistas na região, especialmente aqui de Presidente Prudente. Perdemos um pouco aquela coisa que Martinópolis era muito forte na região por conta de não ter ações do turismo e uma ação bastante comentada lá e bastante discutida é por que a gente não tem uma sinalização temática, por que a gente não tem uma tratativa do nosso meio urbano para poder valorizar o receptivo, né? Isso realmente a gente está discutindo para poder tratar desta forma, tratar esta valorização do meio urbano como um atrativo político, um atrativo realmente turístico. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente trata turisticamente falando, o meio urbano vai ficar de uma forma bonita. Porque a cidade é uma cidade bonita, é uma cidade aconchegante, mas a zeladoria urbana atrelada ao turismo é que vai trazer essa nova cara na cidade. E como você já anda pelo estado de São Paulo todo, quando você chega numa cidade que tem uma característica extremamente turística, lá, São José dos Campos, por exemplo. Sim. Você entra na cidade, você está chegando na cidade tal, aqui não sei o que, seja isso. Então, aí quando o cara entra, ou o turista entra na cidade para visitar, ou para passar um fim de semana, ou para passar um ou 2 dias, um dia só, ele já entra na alma turística do negócio, né? Ou seja, ele já começa a deixar ali recursos para poder a cidade crescer cada vez mais, né? E a gente teve um momento em Martinópolis, você entrava em Martinópolis, ela tinha essa característica, né? A represa era muito presente dentro da cidade, você via que tinha aquela alma. Hoje não tem mais, né? Exato. Então você tem uma cidade hoje que tem a minha identidade é essa, então eu tenho que falar quem eu sou, é uma coisa que você tem também em mente de poder colocar em prática e voltar a isso, né? Não, sem dúvida. A gente está no momento de pré-candidatura, né? E outra coisa, estamos nos colocando... É um momento delicado também, porque eu até entendo a tua situação, que às vezes a gente começa a falar muito de projetos, você começa a dar ideias para outras... Exatamente. Né? Como eu não sei o que os outros... A gente tem tido conversa com os outros pré-candidatos, mas no sentido de unir forças, de estar junto. Isso eu tenho praticado com todos eles, acredito que os que vierem aqui, todos vão estar... Eu já estou conversando com eles. E de fato a gente poder falar muito em detalhe do que... Eu tenho um monte de ideias que eu poderia estar falando, mas mais adiante espero ter a oportunidade de voltar aqui para falar. Mas só que eu não posso estar detalhando muito, já estou aqui falando alguma coisa, mas o básico é aquilo que eu falei. Se eu consigo tratar, eu como futuramente prefeito eleito, tratar cada uma das questões, liderando o processo. Eu não quero que o meu diretor de departamento ou meu secretário, ele cuide, ele vai ser o responsável por executar, como eu já fui muitas vezes em outros programas do Estado. Mas o líder tem que passar a diretriz e tem que acompanhar. Ele tem que estar lá na estrada rural às 8 às 6 da manhã, e não às 10 da manhã. Ele tem que acompanhar o que ele vai estar determinando. Se nós vamos estar determinando mutirões para algumas ações, como educação, saúde, seja lá o que for, o líder tem que estar presente. O líder, como a gente gosta de dizer aqui no interior, o dono do boi é que engorda ele, né? Então, e você tem que estar liderando o processo, você tem que saber o que você está falando para você conseguir realmente que sua equipe desempenhe. Porque nós não vamos mudar o salário dos funcionários, dos diretores lá, cargos comissionados. Você vai ter que trazer um time que queira trabalhar 16 horas por dia com você. E aí você vai ter que ter esse empenho para poder colocar para uns projetos que não vou poder falar agora também. E falando em time, e já chegando aí na nossa última parte da nossa entrevista,
como talvez aí vindo a ser realmente candidato, agora você se lança como pré-candidato, junto com você aí já há rumores, né, e algumas conversas sobre quem seria o seu vice. Seria a Fernanda Crepaldi? Estaria com você? Eu ouço isso todo dia. Na verdade, essa união do União Brasil, no União Brasil, eu trago junto comigo a candidatura do meu pai na última eleição, do Antonino, o veinho, que ficou lá conhecido, que fez 26% dos votos. A Fernanda, que também está no filiado à União Brasil, que fez 25% dos votos. Ou seja, na eleição passada, esses dois grupos fizeram 51% dos votos. A gente está muito bem alinhado no sentido de que nós sabemos que a briga não vai trazer nada de bom para a cidade. Nós temos que praticar a união. Não adianta falar que eu quero união, eu conversar com os outros pré-candidatos e eu não praticar. Então, o ato de filiação no União Brasil, eu não tenho nenhuma ascendência sobre o Diretório Municipal do União Brasil, eu estou me filiando de mãos limpas para poder praticar essa união. Então, isso é muito comentado, mas também, ao mesmo tempo, existem outros nomes que são cogitados lá, até porque dos 11 atuais vereadores, 7 vereadores também estão filiados com a gente, ou no União Brasil, ou no MDB, que é o partido da coligação, e o Cidadania também, que também é um partido que está com a gente. Então, são vários nomes, se eu citar aqui os nomes de vereadores, qualquer um dos vereadores poderia se colocar. Tem vários vereadores se destacando e outros talvez nem tanto, mas são também nomes viáveis para vice. A Fernanda é um nome citado bastante, até pelo potencial eleitoral que ela já demonstrou e já trouxe. O filho dela, o Andrezinho, também é um engenheiro que trabalha na Artesp, é um companheiro que tem uma afinidade comigo pela profissão, inclusive. Ele também está sempre junto e as pessoas ficam, ele é seu vice? Vice, nós vamos resolver nas convenções. Até porque, se eu definisse meu vice agora, a minha conversa imediatamente com os outros pré-candidatos que estão colocados aí se encerraria. Sim. Eu estou praticando o diálogo com eles, tentando mostrar que se nós formarmos um grupo mais forte, nós vamos ter uma união muito melhor para tocar a administração depois e não ficar em rixas, porque o fulano brigou com o outro em outra época, eu estou fora disso tudo porque pela minha condição de trabalho, eu fico muito mais distante desse dia a dia. Então, dentro desse aspecto, a gente vai levar isso até as convenções no período de 20 de julho a 5 de agosto. E lá na frente, nós vamos tomar a melhor decisão de que todos que estiverem com a gente nesse grupo que a gente está formando, o que for o mais indicado, a pessoa mais indicada, é que vai ser a vice. E para finalizar, eu sei que você não, ainda está no momento de ouvir a população, mas você quer finalizar falando sobre metas e objetivos aí a serem almejados dentro de um possível plano de governo? Bom, na verdade, o plano de governo nós vamos construir junto com a sociedade civil, discutindo ou por tema ou por região, por exemplo, Represa, Tecendá, Vila Escócia, não esquecer dos nossos distritos que são muito importantes. Mas a meta, na verdade, é trazer de volta o amor que a população tem pela nossa cidade. Hoje, ninguém acredita mais em nada. É uma coisa impressionante. Você vai falar que você vai fazer A ou B na cidade, as pessoas estão assim, eu não acredito. Cara, é trazer de volta essa crença de que Martinópolis é realmente uma cidade que tem potencial de crescimento. E isso eu acho que é o fundamental para que a gente possa conseguir depois executar o plano de governo, porque se a cidade não acreditar nela mesma, como nós já estamos, nós vamos ficar achando que publicar no Instagram, na rede social do município, que nós pagamos o salário em dia é a maior ação do município dos últimos anos. Todos os meses é publicado no Instagram que foi pago o salário com 1 dia, com 2 dias de antecedência. É o fim do mundo. Para mim, desculpem, eu não entendo se realmente a gente tem que acreditar nisso, mas eu acredito que a gente pode muito mais lá na cidade. E Martinópolis, por conta até do potencial turístico, muito mais para contribuir até para a região. Mas só que a população já está descrente e nós precisamos resgatar isso. Isso parte um pouco daquela conversa de que hoje o cidadão está se resgatando como cidadão, e da cidade é a mesma coisa. Para que a gente possa proibir o nosso sistema, a nossa rede social de fazer uma publicação dessa. Proibir. É obrigação pagar o salário em dia, não é discussão.
Você estava falando, a gente discutiu algumas coisas interessantes. Por exemplo, reinventar a cidade. Um exemplo prático, a cidade de Maringá, o centro se estagnou, não havia possibilidade de expansão aqui e ali, tinha o problema da linha férrea, que foi barbaramente solucionado. Eles enterraram, entre aspas, a linha férrea e a cidade, pumba, se expandiu como uma flor, cresceu demais. E mais ainda, eles compraram uma área de 200 alqueires e criaram um novo centro comercial de Maringá. Então, o que a prefeitura fez? Ela comprou a área, ela fez um projeto urbanístico, determinadas características de exploração comercial, bancos, restaurantes, etc, etc. Deixou isso pronto e colocou à venda. Todo mundo comprou. Então está nascendo uma outra cidade, um novo centro em Maringá. Nós não poderíamos, uma ideia para um pré-candidato, fazer uma nova estruturação para a própria represa de Martinópolis? E as pessoas, puxa, podia ter aqui uma avenida com lanchonetes, restaurantes, praça de entretenimento, de lazer, hotel, uma relação só de pizzarias, de restaurantes. Existiria possibilidade de se incrementar, porque aí você está provocando a iniciativa privada. É justamente aquilo que nós falamos do poder público agir como fomento da coisa. Ele vai direcionar, ou seja, um novo zoneamento local do município, da represa. E, de fato, o potencial lá é muito grande, mas o poder público tem as restrições, as dificuldades. Ele não vai conseguir fazer sozinho. Ele realmente precisa chamar o privado, ele precisa atrair, ter atrativos. E não é fácil, a gente sabe, a gente reconhece que tem todas as dificuldades, mas, de fato, um bom projeto, uma boa estruturação. A gente tem algumas ideias já que infelizmente, eu não pretendo colocá-las aqui nesse momento, porque eu, como me coloquei por último, também por minhas questões pessoais e estruturais, eu acabei me colocando... Tem gente com mais estruturação de rede social, eu falo uma coisa aqui, a pessoa lança e fala que é dele e vai ser dele, não acabou, porque vai repetir várias vezes e eu vou repetir poucas vezes ainda. Eu tenho que me estruturar em termos de me apresentar. Então, isso vai realmente de encontro com o que eu penso. Eu não enxergo aquela represa como ela está hoje, eu tenho que enxergar ela daqui a 30 anos. E é difícil para as pessoas que não estão acreditando sequer no tapar o buraco da rua, que você pense há 30 anos na frente. Mas é um exercício que vai ter que ser feito e se não quiserem fazer, se o próximo prefeito não o fizer, nós vamos chegar daqui 30 de novo como estamos hoje. Então, tem que realmente pensar aquilo que eu falo não esquecer do plano emergencial, faz o diagnóstico, mas pensa um plano emergencial para que a cidade não pare, mas pensar a médio e longo prazo é o mais importante, uma questão como a represa, que é urbanisticamente falando. E nós temos também questões da linha férrea. Que também já temos uma proposta, já temos um projeto e que tem que ser tratado. Não adianta, não tem que ter medo de enfrentar. Pode transformar a cidade. Prudente também tem, né? Assim, temos questões que tem que ser tratadas, tem que ser enfrentadas. Acho que é isso. É isso. Tem mais alguma consideração a ser realizada? Não, eu só achei que vocês não fizeram a principal pergunta para mim, que todo mundo me faz na rua. Qual é a principal pergunta? Não, as pessoas me questionam muito, que eu moro fora. Você conhece Martinópolis? Isso, porque justamente a gente fica... Tem que ser sincero, a gente tem que tratar as questões que estão na rua. Até iria perguntar, mas você falou que não precisou ter perguntar, né? Não, mas na verdade é porque... Mas você realmente conhece o município, você tem o município, a gente percebe... São essas questões do apoio familiar, essas questões que me questionam muito e de fato não tem como a gente fugir delas. Eu não tenho como negar, eu trabalho na CDHU há mais de 20 anos, todo mundo sabe, ou quem não sabe já ouviu falar. A sede da CDHU é na capital, então eu estou lá já há muitos anos, embora... politicamente falando, o meu domicílio eleitoral sempre foi em Martinópolis. Já participei como candidato, já participei como coordenador de campanha, já participei como apoiador, já participei como membro de partido, já participei de várias formas. E para mim é uma oportunidade de estar falando também que não tenho que ter medo disso, pelo contrário, a questão existe.
eu tenho que trazer minha família, então eu tenho questões... Já estou estabelecido lá há muitos anos, eu tenho que me preparar para isso, mas... Por sorte também, eu tenho uma parceira do meu lado, que é minha esposa, que já também vem de família política, conhece bem, já foi assessora de governador, já conhece, sabe dos meandros, das dificuldades, mas também sabe que a boa política presta bons serviços ao próximo, e é nisso que eu acredito, e ela também. Então, eu estou realmente nesse momento de dificuldade, de transição, porque eu sacrifico a minha família, me sacrifico a minha carreira, mas o que eu posso vir trazer para o município, eu acho que é maior no sentido de um sacrifício pessoal para o bem da comunidade. E como você disse anteriormente, todas essas andanças aí dentro já do interior do estado fizeram você se aproximar e trazer uma bagagem também para a cidade em que você viveu, nasceu e pretende retornar também. Esse é hoje as questões administrativas, né, que é o caso aqui no Foco, você não necessariamente precisa conhecer a localidade, mas você tem que conhecer as formas de agir e de implantar projetos. Hoje, por exemplo, o governador Tarcísio é um exemplo clássico disso, né? E outros inúmeros prefeitos do Brasil que também o cara sequer colocou um pé dentro da cidade, e é prefeito da cidade hoje e está barbaramente representando e desenvolvendo a cidade. Então, o que é uma questão administrativa? Um bom administrador não precisa saber onde é que ele está, mas precisa saber o que ele tem que fazer para resolver as situações, né? Exato, como saber lidar com a questão. Essa é a questão. Eu falo essa questão de trazer essa bagagem, de poder colocar isso ao serviço do município. Esses dias uma pessoa me questionou exatamente disso, mas você vai ser? E eu falei assim, para quem você votou para governador? Aí ele falou assim, por Tarcísio? Eu falei, por quê? Porque ele é um bom gestor, porque ele é competente, porque ele é um executor. Eu falei, engraçado. Você me conhece? Eu conheço o trabalho da CDHU. Eu falei, então, você sabe que eu nasci aqui. Então já estou melhor que o governador. Você sabe que e você votou nele. Estou sempre aqui. Estou sempre aqui. Estou com minhas atividades aqui também empresariais e políticas. E estou sempre... Ele falou, você tem razão. Eu falei assim, eu não vou, você que falou, eu não falei nada. Mas, de fato, eu tenho que, no primeiro momento, e estou respondendo isso dia a dia, eu não fujo dessa questão, mas é importante as pessoas estarem sabendo que a gente está trabalhando essas questões para poder também vir o mais forte que possível para ajudar o município. Tá certo. Obrigado, então, Beto. Suas considerações finais para a gente terminar aqui o nosso podcast da PAN. Bom, é só agradecer vocês por essa oportunidade, porque, embora a gente colocou aqui que às vezes não podemos abrir tanto, porque nós estamos ainda no momento de definições de pré-candidaturas, que vão se definir mesmo lá em agosto, mas essa oportunidade aqui que a Rádio Jovem Pan está nos dando, isso para a democracia é fundamental. Eu acredito que os outros pré-candidatos que se colocam lá também venham aqui e possam passar as suas opiniões, as suas ideias, os seus em linha geral, mas que a gente possa, ao final, ter lá uma união da maior parte possível, do maior grupo possível, que a gente possa, de fato, colocar em prática um plano que vai ser construído a muitas mãos e que vai depois dar muito trabalho para executar, mas sempre acreditando que, tendo uma visão de futuro. Eu costumo brincar que o meu pai, o Antonino, teve essa visão de turismo lá em 1970, mais de 50 anos atrás, e muitos chamavam ele de louco. Ele fala assim, eu devia ter aberto, em vez de abrir uma rua na frente da represa, eu devia ter aberto uma avenida. Ele mesmo se penaliza por não ter pensado mais longe ainda. Mas muitos criticaram por isso, mas eu brinco que se eu fizer metade do que ele fez naquele tempo, eu já vou fazer muito pela cidade. Então, é pensar grande no sentido de que realmente a cidade pode ser mais do que ela está sendo. Parabéns pela pré-candidatura e boa sorte, Beto. Muito obrigado. Muito obrigado. Você acabou de assistir mais um episódio do PANcast, o podcast da Jovem Pan Presidente Prudente. Até a próxima!